Como ouro na fornalha, o Senhor provou os eleitos e aceitou-os como ofertas de holocausto. No tempo certo, Deus se lembrará deles, porque seus escolhidos receberão a graça e a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria me dirigir a você mais uma vez. Hoje é sexta-feira, dia 26 de setembro. Celebramos hoje com toda a igreja a memória de São Cosme e São Damião. Uma tradição antiquíssima diz que esses dois irmãos, eles eram irmãos, Cosme e Damião, nasceram na Arábia e eram médicos, eram considerados médicos, se dedicavam ao cuidado dos enfermos. E provavelmente eles foram martirizados por volta do século III, no tempo das grandes perseguições aos cristãos desencadeadas, movidas pelo Império Romano. Dizem que eles cuidavam dos doentes sem aceitar remuneração. Era também um modo de caridade que esses dois santos irmãos exerciam. Por isso eles receberam o apelido de anárgiros, palavra grega que significa sem prata. Então a sua fama de homens corajosos e distintos benfeitores espalhou-se rapidamente já nos primeiros séculos da Igreja, chegando até hoje. São Cosme e Damião, então, são considerados padroeiros dos médicos, dos cirurgiões, dos farmacêuticos, das parteiras e das faculdades de medicina. Peçamos, então, hoje por todos os profissionais da saúde, para que, exemplo de São Cosme e Damião, sejam caridosos, sejam atenciosos, realmente sejam sinais do conforto e da consolação de Deus nesse momento tão difícil da vida, que é justamente a hora da enfermidade. Rezemos a oração que a liturgia nos propõe. A venerável memória dos vossos santos Cosme e Damião glorifique a vossa grandeza, Senhor, pois lhes destes a glória eterna e a nós a riqueza da vossa inefável providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, ouçamos com atenção a palavra que nosso Senhor, que a liturgia hoje nos dirige, que é a palavra da vida, a palavra de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, nós nos deparamos com essa perícope no qual Jesus pergunta aos seus discípulos acerca da sua identidade. Evidentemente, Jesus não está interessado em fazer uma pesquisa de opinião. Na verdade, ele se concentra no entendimento da identidade, sua identidade por parte dos discípulos, no momento crucial do seu ministério, quando ele percebe que as autoridades religiosas estão cada vez se voltando mais contra ele, quando ele percebe também que as multidões o seguem mais por interesse do que por adesão à sua palavra, então ele começa a se concentrar especificamente, começa a direcionar as suas energias na formação da comunidade de seus discípulos e discípulas, porque eram eles que iriam dar continuidade à sua missão após a sua ida para o Pai. Então, para isso era preciso que eles estivessem bem
firmes e bem convictos, com bastante clareza, na identidade de Jesus como Filho de Deus. O texto bíblico diz que Pedro, então, iluminado por uma revelação divina, revelará a verdadeira identidade de Jesus. Ele é o Cristo de Deus. Lembrando que Cristo vem da palavra grega Christos, que significa ungido, e que faz referência ao Messias. O Messias, aquele que o povo de Israel aguardava, era o ungido do Senhor. Então, Cristo é o ungido, é o Messias de Deus. Jesus lhes proíbe que contem a sua verdadeira identidade. Por quê? Porque ele sabia que essa palavra Messias, ela estava muito contaminada pelas ideologias políticas do seu tempo. Ele não queria que os seus discípulos e o povo o compreendessem, o entendessem como o Messias político, que viria restaurar o reino político de Israel. Mas, ao contrário, como aquele que vem de Deus e vem inaugurar um reino que não é deste mundo, que começa aqui agora, mas não se realiza aqui agora, porque o seu reino diz respeito à vida eterna, diz respeito a essa presença absoluta de Deus em nossa vida. Então, logo depois de Pedro ter confessado a identidade de Jesus, Jesus contrapõe justamente essa confissão dele como Messias, esse reconhecimento dele como Messias, com um dos anúncios da paixão. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Jesus já aponta que tipo de messianismo que ele testemunha, que ele revela. Não o baseado na autoridade do poder humano, político, mas ao contrário, o poder do Espírito, como enviado de Deus, como aquele que veio para abrir o reino de Deus a todos os homens e mulheres que aderem a ele com todo o coração. Cada um de nós também precisa responder essa pergunta: quem é Jesus para nós? Por que eu o sigo? Por que eu o tenho na minha vida? Por que ele deve ser o prioritário, o mais importante? Porque só no momento que nós reconhecermos a importância de Jesus na nossa vida é que, de fato, nós estaremos no seu caminho como discípulos e discípulas de Jesus. Não basta saber de Jesus a partir daquilo que os outros nos disseram. É preciso que cada um o experimente e o reconheça na sua vida como seu Senhor e Salvador. Que nós, então, possamos sempre mais renovar esta fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, reconhecendo-o como Salvador e entregando-lhe nossa vida para que Ele a conduza, para que Ele seja realmente o Senhor da nossa história. Que Deus abençoe você e que Nossa Mãe do Perpétuo Socorro acompanhe os seus passos nesse dia.